Olá, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos à nossa aula de Física para a primeira série do ensino médio. Vamos lá então, galerinha. Olha só, nossa expectativa é identificar diferentes modalidades de movimento. E olha só, movimento uniformemente variado, cara. Para você ter movimento, eu preciso ter o quê, galera? O que eu preciso ter para ter movimento? Eu preciso ter velocidade. Mas lembra, no movimento uniforme, eu tinha velocidade constante. Agora minha velocidade, ela não é mais constante. Como é que é essa velocidade que representa o movimento? Ela é o quê? Variada. Ou seja, minha velocidade ela vai mudar. Ou ela vai aumentar ou ela vai diminuir. Fechou? Só que ela não vai variar de qualquer jeito. Ela não vai variar de qualquer forma. Ela vai variar uniformemente. O que isso quer dizer, pessoal? Olha só. Se eu tivesse, por exemplo, uma velocidade inicial, 0, e eu falar assim, olha, depois de um segundo, a minha velocidade, ela foi para 2 metros por segundo. O que está acontecendo? Ocorreu uma variação de velocidade no intervalo de tempo de um segundo. Se eu observar um segundo depois, para quanto vai a minha velocidade? Para 4 metros por segundo. Obrigatoriamente. Por quê? Porque a gente está falando aqui que o movimento, ele varia, mas varia como? Uniformemente, ou seja, varia sempre no mesmo valor. Se eu tiver mais um segundo, Fontinelli, o que vai acontecer? Mais um segundo, a minha velocidade é para quanto? 6 metros por segundo. Ou seja, a minha velocidade está variando, nesse caso, 2 metros por segundo a cada um segundo. Então a gente fala o seguinte, que essa variação eu chamo de aceleração. E essa aceleração, nesse caso, vai ser de quanto? 2 metros por segundo a cada um segundo, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, qual a principal característica desse movimento? É uma aceleração que ele vai ter, e essa aceleração ela é constante. O que isso quer dizer? Sempre a mesma mudança de velocidade, beleza? Aí vem as equações do MV. Olha só, equações do MV. Primeira equação, V igual a V0 mais AT. E aí ela é chamada de função horária da velocidade. Por que ela é horária? Porque eu tenho tempo, tá certo? Então ela vai depender de um tempo e eu vou determinar isso quem? Uma determinada velocidade. Quando você tem os caras grandezas, né? Vai ter espaço, variação de espaço, velocidade e aceleração. E aí o que eu tenho aqui, olha? A função horária dos espaços. Ela é horária de novo. Por quê? De novo ela tem o que aqui, pessoal? Tempo. E quem que eu vou achar? O meu espaço. Aí observa a última equação, equação de Torricelli, beleza? Qual é a x da questão nessa equação aqui? Observa que ela não é horária, ela nem é uma função, observou isso? Obrigatoriamente, né? Então olha só, aqui eu não tenho tempo, a questão não tem tempo para mim, quem eu tento resolver? Pela equação de Torricelli, fechou? Essas são as equações de quem, cara? MV, movimento uniformemente variado. Aí tu olhas assim e fala assim, danou-se, Fontinelli, 3 equações dessa vez? Falei, cara, mas eu tô aqui para te salvar. E é muito fácil você memorizar essas equações. É só você observar o seguinte, na adolescência, o cara, ele se apaixona fácil. E quando você diz para a menina que você está apaixonado por ela, o que ela fala? Credo, aquele ali. Mas relaxa, sempre é a negação, primeiro sintoma. Aí vai passando os dias, as coisas vão mudando. E ela começa a perceber, né, todo aquele seu ânimo para o lado dela. E aí ela já chega para você e fala assim, olha, lá vem você com esse amor teimoso. Nossa, né? É um balde de água fria, mas não se desanima. A esperança, o homem tem que ser teimoso, né? Porém com respeito, beleza? E aí o que acontece, galerinha? Ela chega assim, no segundo dia, e fala assim, olha, fala para a amiga dela, né? Olha, eu estava olhando ele, até que ele tem um sorriso bonito, as coisas começam a mudar, não é assim? Aí no terceiro dia ela chega para a amiga dela e fala assim, nossa, eu sonhei com fulano, será que é um sinal? Não é assim que acontece? A gente sabe, trabalha com adolescente, não é assim? E aí o que acontece, pessoal? Chega lá depois e ela fala assim, nossa, mas ele gosta mesmo de mim, que está insistindo, já tem mais de uma semana que está insistindo, já mandou bombom de chocolate, já mandou flores para mim, ele realmente está apaixonado. E ela vai e cai em si e fala assim, olha para você, olha, sei que só você tem o amor que transcende o quadrado dos nossos 2 corações. Meu amigo, essa foi fundo, essa emocionou o coração dela, não é isso? E aí você não esquece mais essa equação. E aí o que acontece? Passa mais uma semana e você ali teimoso, né? Mostrando que todo o seu amor é só por ela. E aí você vai
e ela se rende a você. Ela vai falar assim para você, olha, observa, v ao quadrado é v vezes v. V ao quadrado de novo é v vezes v. Então, olha aqui, ó. Vai ver que você veio para somar duas almas no espaço. Ai, agora foi forte. Como é que pode isso, Fontinelli? Pode, cara. Isso é o amor. O amor transforma, né? A gente tem que ser um propagador do amor e memorizar as equações de física. Beleza? Então vamos lá, olha só. Na nossa movimento uniformemente variado, você tem como principal característica a aceleração constante. Nós já falamos sobre isso. E, ou seja, ocorre uma variação de velocidades iguais em intervalos de tempos o quê? Iguais. E aí eu vou ter aqui movimento acelerado. Quando é que eu tenho movimento acelerado? Eu tenho quando esse meu A é positivo. Beleza? Eu vou chamar de movimento acelerado. Olha o que acontece nesse caso. A aceleração está ali, eu tenho um fusqueta, como sempre, e aí ele vai aumentar a velocidade dele. Como é que ele vai aumentar a velocidade dele? De qualquer jeito? Não. Ele vai aumentar a velocidade dele da seguinte forma. 2 metros por segundo em 1 segundo. Depois vai para quanto? 4 metros por segundo no próximo segundo. Depois vai em quanto? 6 metros por segundo em mais um segundo. Ou seja, está variando 2 em 2 metros por segundo a velocidade dele. Beleza? Outro caso que a gente vai ter é o retardado. Quando eu tenho aqui a minha aceleração, olha, negativo, abaixo do zero. E aí o que eu vou ter? A aceleração negativa, menos 3. O carro vem com uma determinada velocidade e freia e para. Observa só. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, um carro inicialmente com 6 metros por segundo. Como ele está variando aqui, olha, menos 3, vai diminuir 3 metros por segundo em 1 segundo. Então, olha aí, se vai diminuir 3, ele estava em 6, vai para quanto? 3, não é isso? E em seguida ele vai para quanto? 0. Ou seja, está variando 3 metros por segundo em 3 metros por segundo a cada 1 segundo.